17 de julho de 24, estamos na casa da Dona Maria, na rua Severino Facim, em Ipumirim. Dona Maria, qual que é o seu nome inteiro? Maria Lúcia Dallagnol Nazaruto. E do seu falecido esposo? Azir João Nazaruto. Quantos anos faz que vocês casaram? 62, vai fazer agora, dia 23 de setembro. É. E quantos anos faz que ele faleceu? 22. Uhum. Quando vocês se conheceram, vocês eram vizinhos? Não. Como vocês se conheceram? É que ele morava lá em Dois Irmãos e nós morávamos lá no Fuzinho. A Dionira morava na terra dos Tecchio. E eles vinham todos os fins de semana lá, o Azir e o lá do Tiruti, lá na Dionira. E ali nós se conhecemos. Depois já passou uns tempos, nós começamos a namorar. E como é que foi o pedido de namoro? Isso ali é bem... Ninguém pediu nada para namorar, namoremos e pronto. Namoramos 4 anos e casemos. Sim, mas começou indo na casa, falando na Dionira, como é que foi isso? Ela vinha lá na Dionira, depois eles vinham, a Dionira vinha lá em casa fazer filó, daí eles vinham junto. Então a Dionira ajudou. Ajudou, e bastante. E por que a senhora quis bem para ele? Ela era uma boa pessoa, né? Quando nós casamos, assim, comecemos a namorar. Eles eram gente boa, né? Trabalhavam na roça, lá em Dos Irmãos. Casaram. Meu Deus, aqueles anos lá, nem pensava, né? Casava, ia morar com a sogra e trabalhar junto na roça. Então, o sonho era o quê? O que eu vou te dizer agora, sonho? E o que os seus pais lhe aconselharam quando a senhora ia casar? Mas eles nem falavam aqueles anos lá, nem só que tinha que... Eles falavam que tem que pedir perdão para o pai e a mãe de manhã antes de sair, né, do casamento. Pedir se a gente fez algum erro em casa, né, com ele, desobedeceu, tinha que pedir. Ah, então, no dia do casamento, antes de ir de casa, ia pedir sair. perdão para os pais. É. E esse perdão era... Uma coisa que eu acho que, não sei se eu usava aqueles anos lá para fazer isso, né, porque eu sei que o meu pai quis, né, falou isso para mim, né. Sim. E a senhora sabia fazer o que quando casou? De serviços, de coisas? Tudo. Roça, casa. Daí eu tinha vindo morar em Pumirim com a Dona Bogoni, a Dona Isabel. E daí eu fui aprender costura com a Íria, com a irmã da Íria, a Adélia. E daí fiquei um tempo ali. E depois eu fui para casa, daí quando eu terminei. Mas mais de pequena, quando eu comecei na aula, com 6 anos eu morava ali com a Nurina, a minha madrinha. E depois aí, quando que eu fui para casa, eu já sabia ler tudo, a cartilha inteira de cor, no primeiro ano de aula. Mas foi bem bom, assim, o tempo De escola. É. Como é que era a escola naquele tempo? Era bem melhor que hoje. É. Em que sentido? O que era diferente? As crianças obedeciam melhor a professora, né? E ninguém ficava conversando na sala. Nós podíamos estar sentados junto na mesma carteira, mas ninguém conversava com aquela que estava no lado. Cada um tinha que fazer o trabalho do jeito. Bem enérgica ela era, a professora. E ela lecionava, daí eu estudei, depois que eu saí de lá, que eu estava no primeiro, fui na aula lá em cima, na linha Paraíso, com a Norma Jombelli. E ela era bem enérgica, daí eu fui até o segundo ano, quando passei para o terceiro, o pai não me deixou mais ir na aula. Então a senhora teve uma boa escola. Vai dizer o quê, né? Eu queria ir ser irmão, queria ir morar junto com as freiras, o pai não me deixou. E daí a senhora resolveu casar. Daí fiquei na roça com eles, né, trabalhar e eu costurava um pouquinho, né, eu podia. E quando a senhora, no tempo de solteira, fazia assim, costurava, fazia bordado, crochê, Mas breça...
Naquele tempo nem usavam, mas bordava aqueles panos lá e botava atrás do fogão, as coisas assim que a mãe tinha. Sim. Até fazia. E para que serviam aqueles panos? Tá bonito. Botava atrás do fogão, atrás da pia. A senhora lembra o que estava escrito naqueles panos? Aí eu sei que tinha um ferro de passar roupa, tinha o fogãozinho, e uma flor, daí uns galhos, assim, sabe? Bem... Mas não tinha escrito, acho, naqueles panos, uns, né? E na sua família tinha o costume de fazer filó? Fazia. Como é que era? Ele pegava as tabuinhas, né? Fazia as varinhas, fazia fogo e nós ia. Quando tinha terço, nós ia toda vez que tinha terço, nós ia. Onde é que fazia esse fogo de varinha? No fogão, a gente acendia ali, depois ia, né? Que era escuro, não tinha nada de luz, né? Não tinha... Ah, então vocês faziam o fogo no fogão para levar até o vizinho. Daí acendia aquelas varas de tabuinha, né? Daí segurava na mão e ia. Mas é claro, né? Para nós ir, era 800 metros, um quilômetro para ir no vizinho. Uhum. E lá no vizinho, o que tinha no filó? Chimarrão e conversar. As crianças podiam brincar, Brincavam. cantavam. As irmãs, né? Que nós éramos tudo. Mas não ia todo mundo, o mais pequeno ficava em casa, né? Sim. E as mulheres faziam algum serviço ali ou só... Não, só ficavam sentadas. E os homens Também ficavam. também? Né? Não tinha comida? Não. Só chimarrão? Só chimarrão. Tá. E quando, nesse tempo, qual que era a comida, assim, que mais a senhora se lembra que era preparada? Era feijão, arroz e carne de frango, porque não tinha geladeira. Aí a mãe matava um frango, tinha que botar bastante sal para durar até no outro dia, quando era calor, né? Cozinhar todo ele. Não tinha como, né, deixar guardado. E as receitas dessa carne de frango era o quê? Sopa? Sopa e carne em molho. Também botava no forninho, né? Mas daí é só forninho a lenha, né? Fogão a lenha. Uhum. E no dia do casamento da senhora, o que teve de comida? Meu Deus, bastante coisa. Daí fizemos um café lá em casa, lá no pai. O pai fez um café da manhã para todos os convidados que vieram. E a minha madrinha, a Norina, me deu um bolo de presente de 3 andares. Muito bonito. Não bati foto, não tinha nenhuma foto daquele bolo, daquela... Pode ser que bateram, mas não sei, não tenho nenhuma A senhora foto. nunca viu? Assim, vi lá naquele dia, depois Sim. é isso. E depois, daí casemos e fomos no sogro. Daí lá ele tinha ó, porão grande, né? Lá ele fez no porão. Ele tinha as pipas de vinho, tudo lá embaixo do porão. Um monte, tinha, eu acho, mais que 100 pessoas no casamento. E fazia churrasco daí, né? Uhum. E os padrinhos, quem que foram os padrinhos de vocês? Do meu casamento, É. a Inês Canton, e o Líntia Farina, e Euclides e a Luta e minha irmã. E por que vocês escolheram eles de padrinhos? Porque era amigo, né? Que nem a Inês Canton, eu era muito amiga dela, né? De solteira, eles moravam ali embaixo, na Inês Canton, ali embaixo, né? Uhum. Nós ia todos os domingos junto, quase, bem dizer. E daí era eles os padrinhos de casamento. E quando vocês casaram, vocês foram morar onde então? Junto com o sogro, a sogra. E eles moravam aonde? Ali, em 2 irmãos. 2 irmãos. Vocês ficaram muito tempo morando com eles? 3 anos. Nasceu algum filho ali? A Sola, A Sola nasceu ali. Tá. E vocês trabalhavam do quê? tudo na roça. Plantava milho, pasto, né? Mandioca, tudo. Amendoim. O que tinha que a gente precisava plantar na roça, melancia, melão, tudo, né? Quando era o tempo. Sim. E a sua sogra cuidou da Sola quando era criança ou ela ia na cuidou. roça também? Não, ela nunca foi na roça, sogra. Eu fui na roça ainda de dieta. Não fez a quarentena? A sogra era bem enérgica, ela era bem... Daí ela cuidava da Solange em casa e eu ia na roça. Uhum. Um tempo, né? Depois aí... Porque nós nunca ganhamos nada da sogra, né? E nós trabalhávamos junto para comer. E a falecida de Linda, que era filha dela, irmã da Osir, veio lá e tirou nós dela junto com a sogra. Nós fomos morar junto com a falecida de Linda.
Aonde que vocês foram morar? Lá onde eu moro agora, um monte lá de cima, lá. Não muito longe, então. Não. Tá. Pra frente do falecido João Neis, ali pra lá. Né? Sim. E lá na Zelinda, como é que foi então? Vocês tinham a casa de vocês? Não. Moravam com ela? Nós morávamos no porão e eles moravam em cima. Tá. Ela tinha o Mário, né? Que eles tinham pego do tio o Mário também, né? E daí nós morávamos no porão daí. Tá. E como é que era então o trabalho lá? A mesma coisa, na roça também, plantado trigo, tudo que precisava plantar, nós plantava na roça. Mas aí vocês ganhavam parte? A metade, cada um. Ficou melhor então. Uhum. Tá. E depois vocês foram trabalhar onde? Daí lá na Pacizinda, daí deu câncer pra ela. Daí eu disse que saí, ela estava em Curitiba, ela foi fazer as químias em Curitiba, que ela estava bem mal. E aqui não tinha nada aquele tempo lá, né? E daí nós ficamos mais um tempo lá, daí eu cuidava das vacas dela, as coisas, e ela ficava enferma na cama. E por fim, eu não quis mais ficar lá junto. Daí nós compramos essa terra do sogro, e eu morava de novo ali perto da sogra. E trabalhava cada um pedaço de terra da gente. Sim, porque daí a terra já era de vocês. Tá. E depois daí, onde vocês foram morar? Daí, dali da roça, ali, depois nós íamos ali com o pai, fizemos uma sociedade com o pai, comprei uma parte do Nelson, da Irene, que ele era sócio com o pai e não deu certo. Daí nós compramos a parte dele, ficamos morando um ano e pouco aí, também não deu certo. Tá. Mas qual que era o negócio do seu pai que vocês ficaram sócios? É o bar? Ele tinha o bar. Tá. E como é que era um bar antigamente? A mesma coisa de hoje, eu acho que era, né? O pai tinha bolão, né? Eles jogavam bolão até madrugada, às vezes lá. E a mãe fazia os pastéis, as coisas que precisava para comer. Só homem na bodega? Só. De domingo vinha o caminhão de seringa que vinha na missa, um caminhão de São Rafael. Eles vinham tudo lá no bar do pai comer alguma coisa e tomar alguma coisa antes de ir embora. Mas então era só ali que tinha mulher na bodega? É, só no domingo, quando eles vinham assim para Junto? Durante a semana vinham lá para comprar alguma coisinha, mas não para ficar ali na bodega. Sim. Ali. Tá. E na bodega era um encontro de amigos? Não sei, eu acho. Vinha os homens jogar baralho, né? Ali com o pai, bolão, né? Sim. Mas tinha alguma coisa mais para os homens fazer na cidade, além de ir na bodega? Tinha os filmes ainda da mídia, tinha filme da mídia, já aquele tempo lá, né? Sim, para trabalhar. Tia, além da bodega, tinha alguma coisa? A gente às vezes saía, fazia um churrasquinho com o Dionísio, o Célio lá no fundo, que morava lá no fundo, perto do escalho, quando a gente ia lá, depois, né? Uhum. E dava brigas na bodega? Às vezes algumas discussõezinhas dava, né? Mas não é que nem hoje, que quando que começam, né? Dava alguma coisinha, né? Uhum. E então o que se vendia na bodega era pastel? Lanche, né? Que a mãe fazia na cozinha, e sorvete, e bebida que o pai vendia. Você costumava vender ovo Cozido na água, né? Botava nos garrafões, né? Com vinagre? E sal, né? Uhum. Isso também vendia. Uhum. Quantos filhos a senhora tem? Eu tenho as 3 meninas, né? Viva, né? Mas podia ter 7. Morreram 4 pequenininhos. O que aconteceu? Depois da Solange teve um aborto, né? Não sei, um ano depois, eu acho. E depois daí nasceu mais um, que ele teve só problema na cabeça, sabe? Que tinha cabecinha de água, que diziam esses anos, né? E não viveu o dia que ele fez 3 meses, ele faleceu. Sofremos muito com ele. Aquela vez a gente não tinha dinheiro para ir para frente também, mas aí o Savariz, ele me dava dinheiro porque o doutor Ciro, ele me mandou para Porto Alegre fazer uma cirurgia na cabecinha do neném, que eles iam botar uma válvula dele, sei lá como, que ele podia, mas não garantia nada. E daí o Savariz me dava dinheiro para nós entregar todo o milho, quando nós fazíamos o milho para ele, para poder fazer a cirurgia para o neném. Mas daí não deu tempo. Agora dia 27 de julho, ele fazia 3 meses e ele faleceu. Uhum. E aí teve mais 2?
Mas um outro teve antes, eu perdi ele com 7 meses. De gravidez? Sim, perdi ele. Sim. Nasceu morto já. Uhum. Então a senhora teve filhos homens que não... 2 meninos. 2 meninos, 2 meninas falecidas É. e 3 meninas que... Mas tinha mais uma, depois desses ali, ainda teve mais uma menina, que ela viveu um mês. Dia 13, ela nasceu dia 12 de abril, e dia 13 de maio ela fez um mês, ela tinha engordado 1,2 kg. E de noite ela começou a passar mal, deu meningite. Nós chegamos no hospital, estava com 42 de febre. E daí o doutor Ciro deu um banho da água morna, assim, bem. Ela voltou, começou a tomar os remédios e tudo. Eu pensei, você vai salvar ela mesmo. Quando chegou ao meio-dia, 15 para meio-dia, ela faleceu. Naquele tempo, o que a senhora acha que tinha de bom e de difícil na saúde? A saúde eu acho que era melhor que hoje. Porque nós vivíamos seguido no hospital. E a gente tinha que pagar tudo aquele tempo lá. E parecia que não foi difícil. Porque o doutor Ciro, quando que para mim, ele foi que nem pai. Ele subia, ele ia consultar lá em Serra Alta, de sábado. E ele passava ali em casa, eu morava ali perto da sogra. Ele vinha ver o nenê, esse que tinha cabecinha de água. Ele entrava, daí quando eu percebi que ele tinha um problema, eu chamei ele para vir ver. Ele disse, ele tem um pequeno problema, mas ele vai crescendo, vai fechando. Mas às vezes não era, né? E de repente ele começou a passar mal, nós começamos a vir para o hospital. E ele fez o que ele podia, né? Me levava nós para a Concórdia, ele tinha uma como é que era, uma caminhonete verde. Era uma, como é que era? Um carro grande, né? Assim, me levava nós para a Concórdia, fazia o que precisava lá. Nunca me cobrou um centavo. Daí ele me dizia, quando eu passo lá, se tu tem umas dúzias de ovos, me dá umas dúzias de ovos. Nunca, ele foi que nem pai para nós. Uhum. Ele foi bem... E a saúde, além dessa questão dos filhos, também foi uma dificuldade para a senhora e o seu Azir ou não? No começo foi por causa do neném, né? Esses aí que morreram, né? Mas depois aí eu comecei a ter problema de asma com quase 40, 30 e poucos anos eu tinha. Daí eu vivia mais no hospital depois que em casa. Eu chegava em casa que nem hoje, quando amanhã eu tinha que ir de volta. Daí a senhora não podia mais trabalhar? Não podia mais. Daí nós vendemos lá e íamos morar aqui na cidade. Com o seu pai? Não, depois moramos sozinhos depois daí. Sim. Quando vocês saíram... Nós voltamos para a roça, depois dali do pai, nós construímos um clube lá em Dois Irmãos, daí fomos morar no clube. E o que tinha lá no clube? Lá vinha os homens jogar carta e... Sim, quando faziam um baile, né, tinha... Era uma outra bodega. Sim, era bom. Só que maior. Era maior, o clube era. Sim, porque fazia bailes também e as festas da comunidade. O primeiro baile que nós fizemos com os Montanari. Mas choveu, que deu, mas encheu de gente, encheu. Mesmo o cachorro. E vocês voltaram para Ipumirim, venderam em Dois Irmãos e voltaram para Ipumirim. Aí eles comprou um carro táxi, mas aí não deu certo. Daí começaram a chamar ele foi no banco trabalhar. Trabalhou 19 anos e pouco no banco dele. Levar as malotas para Chapecó, todo dia. Sim. Daí e a senhora fazia o quê naquele tempo? Só cuidava das crianças em casa, daí costurava. E daí a Sola nasceu na casa da sogra e as outras duas aonde? A Preta nasceu lá no clube, ela nasceu no clube lá em Dois Irmãos, e a Dina nasceu aqui depois que eu morava ali. Sim, então sempre foi a senhora que cuidou delas sempre. Em casa. Tá. E eu cuidava, né, a Sheila da Vilma, cuidei dela um ano também, que ela pegou nenenzinho pequeno. Então a senhora costurava para ajudar... para ter o dinheiro a mais, né? E cuidava de criança também, ou só da Sheila? Só da Sheila eu cuidei. E como é o que a senhora e o seu Azir ensinaram para os seus filhos? Tinha que ensinar a educação certa para ir na aula. Quando elas iam na aula, as meninas,
que ela não pegasse carro estranho para vir para casa, né? Que ela morava lá perto da Pirina, ali em cima, ali, perto da onde que mora Dolores, agora ali em volta ali. E daí elas iam na aula a pé, Preta e Dina. Daí sempre, você vem, só se era o seu Cirilo Sandrin, que ele era muito amigo do Aziz, trabalhava junto, né? E daí se era ele podia embarcar, mas se era outro não era para embarcar no carro para vir para casa. Isso vocês ensinaram. E É. mais o quê? E a primeira Eucaristia, elas ensinavam o catecismo em casa. Uhum. O que a religião, que no caso da senhora é a católica, significou na vida da família? Ah, para mim é nota 10, né? A religião é uma coisa que não é depender dos outros, né? A gente tem que buscar o que a gente quer, né? Eu fiz a primeira Eucaristia com 7 aninhos, que era a igreja ainda ali de cima, ali onde tem o colégio agora, o Padre Amélio. Sim. A senhora pensa de como são as coisas hoje? Meu Deus, o que vão pensar o que hoje? Está muito feio hoje. Tudo é mais difícil hoje em dia, né? As crianças na escola, é tudo... Não obedece mais, nem os professores não obedecem mais criancinha de 2, 3 aninhos. Teve uma criança esse dia que disse para a Dina, porque ela tem 4 aninhos, ela saiu da creche e foi para a escola. Só que a gente não pode comentar, né? Que a Dina às vezes fala, mas não... Não diz o nome. É, daí ela disse que ela incomodava a Dina, daí ela disse, eu vou chamar tua mãe e teu pai para conversar, porque você não está obedecendo. Pode chamar, ela fazia, pode chamar, pode falar com ele. Uma criancinha de 4 aninhos. Então, o que tu quer? Esperar o quê? O que a senhora acha dos pais de hoje? Estou errada com os filhos? É culpa dos pais que as crianças hoje estão assim? Não todas, a gente não pode falar todas, mas acho que quase a maioria. E qual que é o erro dos pais? Que não ensinam bem a educação. Eles têm que aprender tudo na escola, mas não é bem assim. A professora está ali para ensinar, estudar e fazer as coisas de aula, não para ensinar educação para os filhos. Claro que ela pode falar alguma coisa, né, de ensinar alguma coisa, mas não é o serviço deles. E as crianças hoje são bem... E o que seria uma criança bem educada? Muito melhor, né? Seria uma vida muito melhor. Sim, mas como é que se comporta uma criança bem educada? Ela respeita os pais, ela respeita os amiguinhos, ela respeita os professores. Né? Que nem a Morgana, ela tem o Pedro e o Estevão na escola. Ela fala, você não pode desobedecer a professora, você não pode incomodar na escola, você não pode brigar com os amiguinhos, né? Pode ser que aconteça uma hora também, né? Que a gente não está sempre junto, ó. Mas a educação é a melhor coisa que pode existir. A senhora pensa que, digamos assim, o seu casamento foi feliz? Meio. Não foi muito. Por um tempo foi, mas depois desabou muitas coisas. Tá. A senhora quer falar sobre isso? Ah, não, nem adianta falar, né, sobre essas coisas. Tá. Mas então a senhora teve problemas no decorrer do seu casamento? Teve. Tá. E a senhora pode falar como é que a senhora lidou com isso? A gente falava, conversava, né, mas não tinha conversa. Ele sempre tinha razão, né? Daí, foi. Foi. Tá. E quais que são as alegrias do casamento? Quando que nasceram os filhos também, né, muito, né? Quando fizeram a primeira Eucaristia, quando casaram, né? Foi muito feliz, né? Que casaram todas bem, né? E A senhora tem orgulho da sua família? muito. É. O que tem de bom na sua família? Tudo. Elas são muito boas para mim, elas são, né, assim, nunca me desrespeitaram, né? Sempre me dando respeito com a mãe, né? E sempre elas dizem, como nós cuidamos do pai, vamos cuidar a mãe também, né? Elas não me deixam sozinha quando eu não estou bem, vem me buscar, né? Me levam na casa delas. Ou vem dormir aqui comigo. Sim. E a senhora
O que a senhora pode dizer depois da viuvez? Todos esses anos sem o seu companheiro de vida. Ah, mas solidão também, né? Assim, uma vida que não vem mais, não passa, passou, né? Não, mas eu até vivi mais ou menos depois também, né? Porque eu viajei, daí eu comecei a ir, porque o Elzinho não queria ir. Ele trabalhou, até que ele trabalhou no BESC, ele estava sempre em Chapecó e tudo. Ele não queria ir nas reuniões dos aposentados do banco, né? E depois daí eu comecei a ir. Mas daí era muito ruim, porque é longe, né? Daí eu ia às vezes com o ônibus até no Trevo, daí eu ia de ônibus até Chapecó, daí lá tinha as amigas que pegavam, né? E sempre ia nas reuniões Maravilha, fui em bastante lugar, fui para Argentina, viajei lá para Natal, Pernambuco, em cima de João Pessoa. Eu viajei depois, um tempo. Sim. Então a viuvez trouxe para a senhora a independência. Mas independente, mas a gente tem que se virar, né? Do jeito que dá, a gente tem que tocar o barco para frente. Uhum. Certo. Agora que é um pouquinho diferente do casamento ali. Na família da senhora, sempre falaram italiano ou... Não, só em português quase. Italiano muito pouco. Com o pai e a mãe, quando nós estávamos juntos, falavam italiano. Que a mãe nem sabia quase falar português, né? Mas nós em casa, depois que eu casei, quase só em português. E quando a senhora foi na aula, era tudo tranquilo? Falava português? Português. Tá, ok então. Com todos os anos que a senhora tem, a sua experiência de vida, né? A senhora participou também hoje dos idosos, das viúvas, né? Isso aí, como é que essas entidades ajudam? Te ajudam a viver, né? Porque tu passa o dia que tu nem vê, né? Ali tu passa o tempo, né? Tu, assim, faz amizade com as pessoas, né? Os grupos. As viúvas, de vez em quando deu uns problemas esses tempos atrás, né? Com umas pessoas ali, mas tudo passa. Sim. E a senhora participa então dos idosos, quando eu posso ir, né? Das viúvas. Eu fui da diretoria das viúvas 18 anos, tesoureira. Agora eu entreguei para dormir. Tá. E além dos idosos, as viúvas, a senhora participa do coral também? Do coral, eu ia do coral italiano, do coral dos idosos, eu ia. Agora não estou mais indo. E nos fios de vida ali, estava indo, né? Agora dias que eu não vou mais também. Sim, os fios de vida é o artesanato. O que essas entidades, esses grupos significam na vida da senhora? Mas é um bom exemplo também, porque, né, tu aprende muita coisa ali junto, né? Quer bordar, quer fazer um crochê, tu quer fazer... Os idosos também tem bastante palestra, né? Vem um, vem outro, nas viúvas também a gente convida sempre alguém para fazer uma palestra, alguma coisa. É bom isso ali. O que é amor? Eu acho que o amor é viver bem, se dar com todo mundo, não ter inimizade com ninguém. Querer bem os filhos, neto, bisneto que está ali, né? É um amor isso ali, meu Deus, é uma vida que a gente nem esperava de chegar até ali. É muito, muito, muito gratificante isso ali. E o que é família? Também família é a melhor coisa que tem, né? Porque se tu não se dá com a família, então, né? Minha família é tudo. E o que é a vida? Mas também é tudo, porque se a gente não tivesse vida, né? Tem que saber viver também, né? A vida. E o que é uma vida bem vivida? Ajudar o próximo, fazer o que a gente pode fazer, né? Por bem das pessoas. Eu acho aí. Ok, então.